Eu trouxe esse exercício porque eu sabia que ia ser difícil mesmo. Eu tenho um pouco melhor. Professor, qual é o seu período da história que você mais gosta? Eu gosto de história contemporânea. Eu gosto de coisa mais recente, século XX pra cá. Entendeu? Não gosto muito de coisa antiga, não. Não, Deus me livre. O quê? Ah, é legal, mas assim, vai fazer uma aula na graduação de Egito. Lindo. Professor, Que lindo, meu anjo. você vai me fazer duvidar de fazer história. Não, meu bem, tem isso, mas assim, ó, é que, vou pensar assim, ó, como que você consegue relacionar o Egito com o seu dia a dia? Entendi. Entendeu? Quando eu penso em história, eu penso não no passado, eu penso mais no presente. Mas eu sou totó da cabeça, não sou parâmetro pra nada. Mas assim, é gosto, né? Falou, mano. Bom descanso. E aí, gente, boa noite. Ó, só fazendo uma explicação, tá? Só aqui no cursinho, tá bom? De tarde para agora à noite. Essa vai ser minha 7ª aula. Então, assim, se vocês verem que minhas forças estão indo embora, tá? Eu espero que a presença me renove, porque eu não tô conseguindo, tá? Porque, de verdade, gente, eu tô real me esforçando. Eu fiz um acordo com o professor da tarde, e aí a ideia era a gente trocar o horário. Só que daí quando ele foi falar comigo de novo, na verdade era para eu dar 2 aulas no lugar dele. E aí eu tinha entendido tudo errado. Aí eu acabei dando 4 aulas da tarde, mais a interaula, mais uma aula lá na sala 5 e mais essa aula agora. Então eu estou um pouco desgastado. Tá? Então se a minha cabecinha começar a falhar, eu começar a falar a palavra errada, eu me confundir todo, começar a gaguejar, eu não vou julgar vocês se vocês rirem de mim, tá bom? Porque eu iria rir, quando eu era aluno eu ria do professor, tá bom? Tá, mas vocês têm que rir comigo, não de mim, senão eu vou ficar triste. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre pré-história e Oriente Próximo. Vou explicar um pouquinho mais detalhado daqui a alguns slides. O que eu quero que vocês conheçam? Ó a careca CPV, isso daqui dá sorte, viu? Indicação de música, o que vocês podem ouvir essa semana? Originais do samba, tenha fé. Pois amanhã um lindo dia vai nascer. Nossa, essa música é boa, tá? Pra quem nunca ouviu, escuta. É de 71? É. Parece que eu sou velho? Parece, mas é bom. Tá? Daqui a pouco eu coloco uns funkzão, uns trapzão pra vocês ouvirem. Agora eu tô fazendo de fim, tudo bem? E manda as músicas lá pra mim. Indicação de trabalho. Tem muita gente mandando trabalho, fico feliz que vocês estão mandando, mas aí eu vou indicar um por aula, tá? Então se eu não mostrei o seu hoje, vai aparecer um dia. Vocês, normalmente o pessoal aqui trabalha e estuda, né? Vocês devem estar morrendo de fome, né? Sinto muito. Mas vocês vão ter que ver isso aqui. Esses brownie. Rapaziada. Tem um aluno aqui do cursinho que a família dele trabalha com brownie. Aí você manda lá uma mensagem no Insta, faz uma encomenda, que eles entregam lá na sua casa, delicinha, tá bom? Isso daqui eu peguei pouca imagem, tá? Porque tem umas imagens lá que é mais covarde, canalha, tá? Eu peguei umas mais de boa, mas isso aqui, ó, isso aqui gera até guerra, esse bebê. Tudo bem? Dá um salve lá no Instagram dele. Ah, no PDF lá que eu já mandei no grupo, se você clicar na imagem, vai direto no Insta. Bom? Ah, e manda o trabalho de vocês. Tudo bem? O que a gente vai falar hoje? Vamos lá. Pré-história. A gente vai falar sobre mitos criacionistas, o evolucionismo, paleolítico, neolítico e também vamos falar sobre idades dos metais. Vou explicar detalhadamente daqui a pouco. Não precisa ficar desesperado para copiar. Isso aqui é só um spoiler do que vai ter na aula hoje. Tudo bem? E Oriente Próximo. A gente vai falar sobre o que é o crescente fértil, como que é formado o Egito Antigo. A gente também deveria falar sobre a Mesopotâmia e também sobre o Império Persa. Tudo isso em uma unidade. Na Mesopotâmia, vocês vão ver que existem mais de 12 etnias.
vocês vão descobrir que o seu professor de história é incapaz de falar de tudo isso em 40 minutos, tá? Então eu vou tentar... Nossa, gente, vocês estão animados hoje, um monte de pergunta, nem começou a aula. Ai, meu Deus. Isso daqui é covardia, viu? Vamos começar pelo primeiro. Difícil não rir de um calvo barbudo. E aí desenharam um calvo barbudo. Professor, amei a sua aula na interaula. Gostaram? Ah, essa interaula, agora são 10 horas, né? É 10 horas já? Eu acredito que o vídeo da interaula já tá no YouTube. Eu só esqueci de mandar o link para vocês. Tá bom? Mas eu vou mandar. Durante essa aula aí, quando eu estiver respirando, eu mando. Tudo bem? E também vocês vão assistir depois. Não adianta nada vocês receberem o vídeo agora e ver depois. Oi. As minhas, sim. Só não tem como pedir dos outros professores. Lembra? Eu que sou o maluco que vai gravar a aula. Não pede pros outros professores, senão eles vão ficar bravos comigo. Tudo bem? Mito criacionista. O que é importante vocês saberem? O que ele é? O mito criacionista é uma tradição passada de geração para geração de que o universo e a vida na Terra foram geradas, foram criadas por uma ação divina ou uma força externa, uma força sobrenatural. E a gente tem algumas características nesses mitos criacionistas. Tchau, gente. Bom descanso. Primeiro, uma ou mais divindades vão criar o mundo ou vão criar a humanidade, os seres vivos. Segunda, sempre há uma intervenção divina, algo fora das forças humanas. E terceiro, um mito não necessariamente é uma mentira. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente você sempre ouviu que a palavra mito era associada a mentira, algo falso, algo que não era verdadeiro. Mas não necessariamente é assim. Por quê? Porque o mito criacionista ele vai ser baseado muito mais nas crenças de uma sociedade do que, como que eu posso dizer, fatos comprováveis. Tá? Deixa eu ler a pergunta aqui. Até que horas podemos emprestar os livros na secretaria? Até quando o Guelph e o Gustavo estiver lá. Normalmente o padrão de horário deles é no intervalo de vocês. Só que eles são bonzinhos, eles fazem mais. Né? Então, se o Guelph e o Gustavo estiver lá, você conversar bem conversadinho, eles fazem a troca dos livros. Tudo bem? Voltando, mito criacionista, eu estava comentando para vocês sobre um exemplo. Normalmente você, que nasceu no Brasil, tá? Você cresce ouvindo de uma maneira direta ou indireta um mito criacionista, que é esse aqui, ó. A criação de Adão por Michelangelo. É Deus, lá no livro de Gênesis, criando o mundo, criando a humanidade em 6 dias, correto? No 7º dia ele descansando. Isso é um mito criacionista. É uma divindade que cria o mundo que nós conhecemos, que cria a humanidade que nós conhecemos. É através de uma força divina. Se eu chegar para você, que aprendeu esse mito criacionista, e falar assim, ó, isso é mentira, eu estou sendo correto ou estou sendo incorreto? Eu estou sendo errado. Por quê? Porque isso parte de uma crença passada de geração em geração para você. É verdade ou não? Não sou eu que vou dizer. Por quê? Porque eu não estava lá, não vivi isso, não consigo comprovar. Então é algo a partir de crença. E aí, eu vou aproveitar um pouquinho a minha possibilidade de ser interdisciplinar. Vocês tiveram aula com a Marina hoje. A aula dela é maravilhosa, tá? Gente, quando eu olho a Marina dando aula, eu fico pensando, por que eu virei professor de história? Porque ela pega um quadro e ela fala com uma paixão, com amor. Eu falo de história, eu só falo com desgraça, que é só coisa ruim, nada vai ficar bom. Eu sinto que eu errei em algum momento, tá? E aí, vamos olhar para o quadro do Michelangelo? Depois ela vai fazer uma análise muito melhor, muito mais profunda, tá? Então vamos só ter uma introdução. O que o Michelangelo faz? Michelangelo ele faz um afresco no teto de uma capela, que ele faz encomenda da igreja. A igreja fala assim, ó, faz um quadro tal para mim, faz um afresco para mim, com vínculo religioso, tarará, desse jeito, desse jeito. Só que o Michelangelo, ele é um safadinho. Por quê? Porque ele é um artista ferrado, igual você, que é um artista, que muitas das vezes faz um trabalho, não porque você quer, mas porque você precisa. E aí você faz o que o cliente quer. E aí pediram para ele fazer a criação de Adão. E aí, Michelangelo é um sapeca. Por quê? Olha o nome do quadro. A Criação de Adão.
O título desse quadro, ele já tem um duplo sentido. Porque quando eu falo a criação de Adão, pode ser tanto Deus criando Adão, ou pode ser a criação feita por Adão. Adão criando Deus. E aí, você pode falar, o professor está divagando, ele está viajando da cabeça. Olha o quadro. Tá vendo que Deus ele está envolto por um manto vermelho? Só contorna esse manto. Percebe qual que é o formato que ele tem? Não parece um cérebro humano? Então, quando está falando sobre a criação de Adão, é tanto Deus criando Adão, como a mente humana criando Deus. Então ela tem um sentido duplo. Se você for só com o olhar religioso, pensando assim, nossa, que representação divina da criação da humanidade, você só vai pensar em Adão sendo criado. Só que aí, se você for com um olhar um pouquinho mais artístico, assim, vamos se dizer, você vai pensar no contrário, de Adão criando Deus. Porque a gente tem que pensar que existem várias civilizações que creem em vários deuses. São vários deuses diferentes? Ou será que são várias civilizações que criam várias interpretações sobre o que é um deus para eles? Por isso que a aula de arte é tão legal. E eu tô perdidaço, gente. Eu não devia estar fazendo história, não. Tá? Outra representação aqui, ó, do Jardim do Éden. Tá? Isso é um exemplo claro de mito criacionista. Ah, você vai ver algum filme que vai tratar sobre mitologia grega, sobre a formação do mundo grego. E isso é uma mitologia criacionista. Mitologia nórdica, mitologia indígena aqui brasileira, entre outros, tá? Quer dizer que é mentira? Não. Tudo bem? Continuando, evolucionismo. Para combater esse mito criacionista, vão ser desenvolvidas algumas teses. Uma que se destaca mais é o evolucionismo, que é a que a gente trabalha até os dias de hoje, principalmente para você se preparar para o vestibular. Quem que cria isso? Houve um carinha, um biólogo, o cara estudava, um cientista, né? O cara fazia quase tudo, chamado Charles Darwin. O que o Darwin fez? Ele que escreveu um livrinho chamado A Origem das Espécies. E aí no livro ele defendia a tese de que todo ser vivo que nós conhecemos, que nós temos conhecimento, ele é um resultado de um processo evolutivo. E de que nós somos um resultado desse processo evolutivo. Que nós passamos por mutações genéticas e que essas mutações genéticas fazem a gente sobreviver e ser o que nós somos hoje. Quer um exemplo claro? Sabe quando teve a pandemia da Covid e aí começou a ter várias variantes da Covid? Ah, é a cepa não sei o quê, entre outros. E aí sempre quando tinha uma vacinação, uma vacina nova, falava assim, nossa, essa vacina é pior do que a outra. Por quê? Porque o vírus, ele muda, ele passa por mutação. Toda vez que você vai tomar uma vacina da gripe, você toma uma vacina nova. Por quê? Porque a vacina ela tem que estar preparada para a nova mutação daquele vírus. Se o vírus muda, os outros seres vivos também mudam. A gente também muda. A gente vai ver isso um pouquinho na pré-história que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Então, o que é o evolucionismo? É baseado nas ideias de Darwin, chamado de darwinismo. É a teoria de que a vida que conhecemos é um resultado de diversos processos evolutivos. Características disso para as nossas aulas de história. De biologia, vocês vão estudar coisas mais profundas, tá? Primeiro, que a evolução natural dos primatas vai formar o que nós entendemos hoje como humanidade. E segundo, que nós somos o resultado de mutações genéticas. Não só nós, mas também a comida que a gente come, os animais que a gente convive. Tudo bem? Importante aqui. Olha, mais pro slide, menos para mim. Quando você estudava no fundamental, no ensino médio, quando você via qualquer tipo de representação, até mesmo em documentário, você via uma ideia de evolução mostrada nesse modelo A, que é um macaquinho todo torto lá, todo esquisito, e cada vez ele ficando mais ereto e ficando com a postura reta, sendo ser humano. Correto? Para as aulinhas de história, isso era suficiente para você. Só que agora que você vai vestir vestibular, você vai esquecer o modelo A. Você vai aprender o modelo B. Não só por minha causa, mas principalmente para as aulas de biologia. Porque quando o professor vai falar sobre evolucionismo, principalmente vinculado à pré-história, ele vai tratar sobre essa cadeia ramificada de espécies. O que significa? Uma espécie passa por um processo de mutação, de evolução genética, e dela vai formar outras duas espécies. É só reparar, daqui, ó, desse tronco vai formar dois. Desse daqui, ó, vai formar outros dois. Desse aqui vai formar outros dois. Desse aqui vai formar outros dois. E a gente para aqui, ó, os Homo sapiens. Nessa ramificação, seguindo esse princípio aqui, nós, nesse processo evolutivo, teve um momento que vivemos junto com os Homo neandertals.
Houve um momento que conviveu Homo sapiens e os Homo neandertal. Professor, isso é invenção? Não. Por quê? Porque no nosso DNA, quando a gente foi fazer exame junto com os fósseis dos Homo neandertal, a gente percebeu que o nosso DNA é muito próximo com o deles. Diferente das outras espécies. Por quê? Porque nós tivemos acasalamento entre essas espécies. Nossa genética é um reflexo do cruzamento entre Homo sapiens e Homo neandertal. A gente conviveu junto. Só que dentro do princípio do evolucionismo, ocorre de que, ao passar do tempo, uma espécie se sobressai, a outra acaba ficando extinta. E aí os Homo neandertal chegou um certo momento que eles desapareceram. E só ficou nós. Tá? Existem várias teorias. A gente matou eles? É uma possível. Eles acabaram morrendo por não ter características físicas para se manter? Pode ter sido. Eles foram assimilados geneticamente pelo processo de cruzamento de espécies? Pode ter sido. A gente não tem certeza, mas pode ter sido tudo isso junto. Qual que é a dúvida aí atrás? Estava levantando a mão. Desistiu? Mas aí que tá. A gente passou por esse processo aqui na construção dessa ramificação de espécies. Entendeu? Existem alguns grupos de espécies que não podem. E aí, nesse processo de cadeia, como que eu posso dizer, evolutiva, houve esse cruzamento de genéticas, tá? Em um certo momento. Bom, quer que eu explique em específico? Não vou conseguir explicar, porque eu não sou professor de biologia. Oi. Sabe, coisa, é que tem um monte de coisa estadual entrando. Ah, esqueci o nome. Como assim? Eu não entendi. Um monte de faculdade estadual tá entrando em greve. Ah, eu acho que não. Na verdade é Instituto Federal. A UEL ainda, por enquanto, não deu nenhum parâmetro. Por enquanto. Tá? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Pré-história, características gerais que é importante vocês lembrarem. Primeiro, ela é dividida em alguns períodos. A pré-história, normalmente, ela é pensada no Paleolítico, que vai de 200 mil anos atrás até 10 mil antes de Cristo. E Paleolítico, a etimologia da palavra significa pedra antiga. Paleo é antigo e lítico é pedra. Então, quando eu falo de Paleolítico, eu falo da pedra antiga, ou também conhecida como pedra lascada. É o período em que os hominídeos pegavam uma pedra, batiam na outra, quebrava ela, e a parte que ficava pontiaguda eu usava como uma arma. Tudo bem? O outro período, Neolítico. Neolítico significa nova pedra, ou pedra polida. Tudo bem? Vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês daqui a alguns slides. E dentro do Neolítico, nós temos um subgrupo, um subperíodo, que nós chamamos de Idade dos Metais. É quando nós aprendemos que o minério de cobre, se eu colocar ele em alta temperatura, ele vai mudar o seu estado físico. Ele que estava sólido, ele vai ficar próximo do líquido. Ele em estado quase líquido, eu consigo colocar ele no molde. Quando ele resfria, ele fica do formato do molde. Eu consigo fazer a ponta de uma lança, eu consigo fazer um copo de cobre, eu consigo fazer qualquer tipo de material se eu tenho um molde disso. Isso funciona tanto para o bronze, tanto para o ferro. O bronze, ele é a mistura do cobre com estanho. E o ferro, ele é basicamente um minério de ferro totalmente derretido em um estado quase líquido e aí depois eu coloco no molde. Por que isso não acontece tudo junto? Por que acontece separado? Porque o ponto de mudança de estado físico do cobre é diferente do bronze e é diferente do ferro. Sabe quando você escuta caso, às vezes você até passou por isso, de que alguém invade uma residência, puxa a fiação e arranca a fiação? Por que a pessoa faz isso? Porque ela tira aquela fiação, ela coloca na panelinha lá no fogo, aquela fiação vai derreter e vai separar o cobre. O cara pega aquele cobre, depois leva no ferro velho e vende. Então o cobre, a temperatura dele, para ele mudar de estado físico, é relativamente baixa. Agora, para fazer isso com bronze, é uma temperatura mais alta. E com ferro, mais alta ainda. E por que isso altera? E o que tem de relevante? Porque quanto maior a temperatura necessária, mais resistente é aquele metal. O ferro ele é muito mais resistente que o cobre. E com essa resistência vai melhorar nossas práticas, nossas técnicas, como que a gente produz, como que a gente sobrevive, como que a gente caça, entre outras coisas. Tudo bem? Aí um exemplo da pedra lascada.
uma pedra batida com outra até ela arrancar as partes que eu tenho interesse e ficar no formato pontiagudo. Eu posso usar como uma lança, como uma arma, eu posso usar de várias maneiras. Tudo bem? Isso é do Paleolítico, tá bom? No Paleolítico, o que eu quero que vocês lembrem? O início dele. Normalmente, nas minhas aulas de história, eu vou falar de períodos em duas maneiras. A primeira é por evento. Algo que acontece que vai começar esse período histórico e algo que acontece que encerra esse período. E também tem a outra perspectiva, que é a perspectiva de números, datas. Tá? Então, o Paleolítico ele começa com o surgimento dos primeiros hominídeos. Homo neandertal, Homo erectus, Homo habilis, entre outros, são hominídeos. Nós também somos hominídeos. Então, a pré-história ela não começa com o surgimento da humanidade, porque a humanidade surge bem depois. A gente está falando até dos nossos ancestrais, tá bom? E também nós temos a divisão do tempo prática, que é 200 mil anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. Daqui a pouco eu vou falar por que acaba o Paleolítico, tudo bem? Primeira característica do Paleolítico. As sociedades, nesse período, elas eram nômades. O que significa que eles não tinham um habitat fixo. Eu caçava, eu colhia, eu pescava. Quando acabavam os animais de caça, quando não tinha mais peixe no rio, porque tinha a piaçabra, que eles subiam para poder fazer a desova. Quando não tinha mais frutos para colher, eu tinha que procurar outro lugar para arrumar comida. Quando chegava o inverno e eu ia morrer de frio, eu saía daquela região para não morrer de frio. Então eu não tinha um habitat fixo, eu me mudava constantemente, de acordo com a necessidade, de acordo com a estação do ano. Isso vai formar uma cultura dessas sociedades no Paleolítico. E segundo, dentro do Paleolítico, nós vamos ver o registro, vamos dizer, dos primeiros momentos de domínio do fogo. Por que eu coloquei a palavra domínio do fogo? Porque esses povos já sabiam o que era o fogo. Porque se tem uma mata que está com a sua vegetação seca, sem tomar chuva por muito tempo, se a temperatura fica muito alta, ela não pode começar a pegar fogo? Pode. Se tem uma tempestade, se tem um raio que cai num território bem específico, pode começar a pegar fogo no meio dessa mata? Pode. Então eles sabiam o que era o fogo. O que eles não sabiam era controlá-lo, era criá-lo, era manter ele, era apagar ele. Então, quando eles aprendem a dominar o fogo, isso vai ter mudanças drásticas nessas sociedades de hominídeos. Então, o primeiro ponto, agora eu consigo cozinhar comida, eu não como mais comida crua. Não sei se vocês sabem, mas muitos dos nossos alimentos, a quantidade de nutrientes deles, ele está muito atrelado com o modo que a gente prepara ele. Se você cozinha, se você frita, vai ter uma quantidade de nutrientes que vão ser aproveitados. E vai ter algumas quantidades que vão ser desperdiçadas. Tudo bem? Então, essa invenção, esse domínio, vai auxiliar muito nas sociedades. Além disso, eu consigo aproveitar o meu dia. Antes, escurecia, acabou. É eu ficar na caverna e esperar o sol aparecer de novo. Porque de noite eu não enxergava nada, mas o meu predador me enxergava. Eu não conseguia caminhar, não conseguia ver as coisas. Oi? Me lembrou o filme A Guerra do Fogo. Ai, um colega da sala 5 comentou sobre esse filme. E aí eu... assisti no novo ano, mas até hoje. Então, eu tô querendo ver. Que comentaram a segunda vez já. Tô sentindo a obrigação de ver esse filme. Oi? Professor, você sabe mais ou menos a distância que eles se deslocavam? Depende da região. É porque assim, aqui na região... um ponto que eu acabei esquecendo de comentar com vocês. O início da humanidade, o início dos primeiros hominídeos, dá lá no continente africano. O começo da humanidade que a gente tem de hoje começa na África, berço da humanidade, tá? Então, se houve um lugar aqui na Terra onde que Deus expulsou Adão e Eva no Jardim do Éden, ele jogou eles na África. Tá bom? E aí da África eles vão fazer um processo de migração para a Europa, vão chegar na Ásia, e aí nas aulas lá com o Guilherme vocês vão aprender como que esses povos chegaram aqui na América, no Estreito de Bering. Se sobrar tempo eu comento com vocês nas próximas aulas, tá? Mas essa migração, ela dependia da região, dependia da temperatura. Em certos momentos eles precisavam se deslocar mais, em certos momentos deslocavam menos, tá? Tem alguns rastros, assim, vamos dizer, mas não é tão necessário aqui para o vestibular. Se vocês quiserem curiosidade, eu falo depois, tá bom? E um exemplo aqui, ó. Esse domínio do fogo, eu posso tanto me aquecer, eu posso tanto produzir alimento, como que eu posso iluminar durante a noite. E aí, esse domínio do fogo vai dar um salto gigantesco,
que depois a gente vai chegar no Neolítico, tá? O que eu quero que vocês aprendam do Neolítico? O Neolítico, ele começa com a Revolução Agrícola. Revolução Agrícola, ela pode ser entendida por dois fenômenos. Primeiro, eu aprender a plantar, cultivar e colher. E segundo, domesticar animais. Sabe quando chega final de semana, você está cansado de trabalhar, de fazer almoço, de fazer janta, e aí você chega em casa, ou você vai visitar a sua família, e você fala assim, ó, vamos fazer um almoço? E ninguém quer cozinhar? O que a gente pensa? Ah, vou fazer um arroz só, e a gente vai lá na esquina do bairro, e a gente pega uma maionese, um franguinho recheado, aquele franguinho que fica rodando lá, delicioso, tá? A gente vai pegar uma costelinha de quilo. E aí, nesse lugar que você vai comprar, sempre tem três coisas. Além do churrasqueiro que está fazendo essa carne, nós temos dois elementos. O primeiro é o velho bêbado, que sempre fica do lado lá bebendo. Ele não come, mas ele só fica lá bebendo. E o terceiro, cachorro. Em todo lugar desse tem cachorro. Você faz o churrasco em casa, você pode nem ter cachorro, mas vai aparecer um cachorro no seu portão. Ele vai ficar assim, carninha? Eu senti cheiro de churrasco? Isso sempre acontece. Isso aconteceu lá na pré-história. Só que nesse período aqui a gente não tinha cachorro. A gente tinha outros tipos de seres caninos, que era o lobo. E o lobo ele ia em alcateia. E era basicamente um assalto. Chega 12 lobos, uns bichos de 5 metros de altura. Você vai entregar a carne ou não vai? Você entrega. Só que daí o lobo percebeu que quando tem humano, chega um certo período do dia, que eles vão fazer um churrasquinho. Então vamos ficar aqui perto, não vamos ficar longe. Sempre tem carne aqui, vou ficar aqui perto. E aí perceberam também que se o lobo fosse violento, se o lobo chegasse tendo atrito com esses seres humanos iriam ser violentos com eles também. E alguns lobos eram mais calminhos. Chegava na maciota, fazia aquela cara de cão abandonado, ficava assim, ó, só te olhando de rabo de olho, assim, ó. Aquela orelhinha para baixo. E aí você ficava com dó e dava um pedacinho de carne. Com esse processo evolutivo, o lobo percebeu que era melhor ficar perto do ser humano, porque eu não preciso caçar, eles já estão com a carne lá. A carne vem assadinha, temperada, uma delícia. Para que eu vou caçar? E aí, com o processo de milhares e milhares de anos, aquele lobo, que era um animal cheio de presas, grande, peludo, pesado, agora você chama ele de Lulu da Pomerânia. É meu Spitz alemão. Entendeu? É nesse processo evolutivo, tá? Então essa mudança genética, ela também pode ser induzida. Eu consigo colocar uma condição para que aquele tipo de animal fique em um certo habitat onde ele não precisa mais das características. Para eu alimentar um lobo gigante, eu tenho que dar carne pra caramba. Agora um cachorrinho pequenininho, eu não preciso. Então, é características genéticas que são conservadas de acordo com o momento histórico. Tudo bem? E aí uma representação desse bolo louco. As ferramentas feitas de metais, a arte rupestre que vocês aprenderam com a aula com a Marina, também a localização geográfica, as pedras polidas do Neolítico, a pedra lascada do Paleolítico, tudo isso aglomerado ali para uma representação do que é a pré-história. Tudo bem? E por último, nós temos o domínio dos metais. Cobre, bronze e ferro. Para quem não sabe como que faz bronze, eu pego 3 medidas de cobre, se eu não estou enganado, e eu pego uma medida de estanho. Estanho é um minério também. Eu misturo os dois, coloco em alta temperatura, eu vou formar o bronze que a gente conhece hoje. Tudo bem? Oriente Próximo. O que é isso? Eu vou explicar para vocês rapidinho. Principais características. Esse Oriente Próximo, ele é povoado há 7.000 anos antes de Cristo, com base na Revolução Agrícola. E por volta de 3.000 a.C., nós vamos ver o domínio do que nós chamamos de Crescente Fértil, que fica no norte da África até o Golfo Pérsico. Vou mostrar para vocês o que é o Crescente Fértil, para vocês entenderem. Tá vendo isso aqui, ó? Não tem esse desenho meio circular, mais ou menos? Sabe quando você vai fazer aquele mapa astral do seu crush? Que você vai querer saber aonde que é a lua dele, não sei o quê? Não tem aqueles desenhinhos lá, não tem uma lua crescente? A lua crescente não é igualzinho isso aqui? O nome é Crescente Fértil porque ele parece o formato de uma lua crescente. E ele tem esse nome porque é no norte da África, até parte do Golfo Pérsico. O Egito, além da pirâmide, qual que é a primeira coisa que você pensa? O Nilo.
E além do Rio Nilo? Deserto, areia. Então, para eu viver nesse deserto, eu preciso do Rio Nilo. Eu preciso de água. Eu preciso de um local para plantar. Além do Rio Nilo, nós temos outros 3 rios. Rio Jordão, Rio Tigre e Rio Eufrates. A galera do cristianismo aí, se você não sabe o que é esses rios, vocês estão lendo a Bíblia errado. Tá bom? Porque o Antigo Testamento é basicamente esses 4 rios. A série inteira, a temporada inteira do Antigo Testamento é baseada nesses 4 lugares. Tá bom? Então você tem que pelo menos conhecer um pouco. E até te ajuda no vestibular. Tudo bem? Nessas regiões vão ser povoados vários tipos diferentes de civilizações. Os egípcios, os povos da Mesopotâmia. Se você for virar na sua apostila, na Mesopotâmia, eu acho que tem mais de 8 etnias aí. Eu não vou conseguir falar de todas, mas eu vou tentar. E também os persas. Os persas ficam mais aqui na pontinha. Que aí esses persas vão invadir a região do Egito, vão invadir a Mesopotâmia, depois eles vão invadir lá a Grécia. Os persas vão estar envolvidos em um monte de treta da antiguidade. Por isso que eu falei para vocês, as minhas aulas não vai ser caixinha. Quando eu falar de Egito, eu vou também falar de Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano vai invadir o Egito. Quando eu falar de Mesopotâmia, eu vou falar de Grécia também. Porque quando a gente fala Mesopotâmia, a gente está falando em grego. Não sei se ficou claro, mas eu vou explicar. Quem que dá o nome de Mesopotâmia não são os povos da Mesopotâmia, são os gregos quando chegam lá. Para o grego, quando eles encontram uma região de vasta água, água corrente, o rio para eles se chama Potamos. E aí, essa região ficava entre 2 rios. Meso significa meio, Potâmia significa rio. Então, Mesopotâmia é entre 2 rios. É o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí, tem uma coisinha para você nunca mais esquecer. Isso é curiosidade bobeira, que nunca vai ser cobrado no vestibular. Mas só para você pagar de inteligente pro seu curso, tá? Você fala assim, ó, existe um certo momento da história que os gregos, quando eles chegaram na Mesopotâmia, eles conheceram um mundo que eles não tinham conhecimento. Eles descobriram animais que eles nunca viram. E eles viram um animal grande, forte, robusto, que eles nunca tinham visto, só que eles compararam com algo que eles conheciam. E esse animal, quando eles viram, ele estava dentro da água. Falou assim, nossa, esse animal parece um cavalo. Para o grego, cavalo significa hipo. E um cavalo do rio é um hipopótamo. Então, a maneira que a gente entende o mundo oriental, o mundo da norte da África, o mundo da Ásia, é muito mais uma interpretação da Europa. Não é uma interpretação daquele próprio povo. O povo da Mesopotâmia, eles não se chamavam de mesopotâmicos. Quem chamou eles assim foram os gregos. Ah, professor, mas por que você não ensina de outro jeito? Porque a nossa educação é baseada numa cultura europeia, ocidental. São os europeus que colonizam a gente, eles ensinam pra gente o que é cultura, o que é educação, e isso vai sendo reproduzido por séculos e séculos. A gente tá nesse processo de colonização direta e indireta há mais de 5 séculos. Então não dá para fazer assim, ó, bem sararapim, vamos mudar todos os livros didáticos. Agora vamos falar outra coisa. Não. Isso é tão intrínseco na nossa cultura que você não questiona. Da onde que veio essa palavra? Por que eu falo desse jeito? Tá? Vocês vão ver isso nas minhas aulas várias vezes. Tudo bem? Egito. Antes da gente entender o que é o Império Egípcio, a gente tem que saber que existia algo antes. Houve uma formação para isso. O Império do Egito, vocês já estão craques já de saber. Já sabe tudo do Egito. Vocês amam a história do Egito. Tem uma colega ali que falou que gosta mais do Egito. Arte vocês vão ver bastante de Egito, então eu não vou ficar chovendo no molhado. Eu vou falar outras características que vocês não conhecem tanto. Como, por exemplo, a formação do Império do Egito. Primeiro, nós tínhamos os nomos. O Egito ele era dividido em 2 partes. O nomo do norte e o nomo do sul. Houve um conflito onde que o nomo do sul vai invadir o território do norte e eles vão conquistar essa região. Isso vai acontecer uma unificação desses 2 nomos. Com a unificação, nós vamos ver a formação do Império do Egito, tá? Isso vai acontecer por volta da região que nós chamamos de Baixo Egito e Alto Egito. O Baixo Egito ele fica no norte e o Alto Egito fica no sul. Presta bastante atenção. Normalmente quando você pensa no norte, você pensa em cima. Só que no vestibular, ele é embaixo. Olha lá no mapa. Aqui, ó, o Baixo Egito ele fica no norte e o Alto Egito fica no sul. Professor, quem que foi o desgramado do historiador que fez isso só para eu errar na prova? Aí que tá.
Lembra que eu disse que o vestibular ele quer que você seja um indivíduo pensante que reflete? Quando eu falo alto, eu não estou falando no sentido apenas geográfico, eu estou falando no sentido de recurso. O Alto Egito ele é rico não só pela sua terra, que ele é mais fértil, mas eles também têm mais recursos, as zonas comerciais são maiores, a estrutura daquele terreno é muito mais prática para eu expandir esse território, comparado ao Baixo Egito. O Baixo Egito, a terra não é tão fértil, eu não tenho tanto recurso, eu não tenho tantas zonas comerciais fáceis nesse momento. Por quê? Olha ali no mapa. Tem uma pegadinha. Porque é o quê? Aqui na antiguidade, o Baixo Egito, ele era desvalorizado. Só que hoje, o Baixo Egito, ele é muito valorizado. Por quê? Porque ele dá direto no Mar Mediterrâneo. No Mar Mediterrâneo, eu consigo ir para a Europa inteira. Eu consigo passar por várias partes da Ásia. Eu consigo vir para a América. Então, eu dominar o Mar Mediterrâneo, eu domino o comércio no mundo inteiro. Hoje em dia, essa região do norte da África, ela tem muita disputa. Não é à toa que sempre tem guerra lá. Guerra no Afeganistão, guerra no Irã, guerra na Palestina, guerra no Iraque, entre outras regiões. Ali não para de ter guerra nunca. Por quê? Dá dinheiro. Tá bom? Tudo bem? Então, prestem bastante atenção nisso. No vestibular, no Egito Antigo, nós vamos ver que o Alto Egito é na parte sul e o Baixo Egito é na parte norte. Tá bom? Vamos lá. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Porque o recurso que a gente tem fica no norte, não é aqui não. Sim, mas antes era o sul. É isso mesmo. Tá? Antigo Império Egípcio. Tá? Características. Um cara chamado Menes é o cara que conquista o território dos nomos do norte. Quando ele conquista, ele faz a sua unificação, ele vai criar um império egípcio. E aí ele precisa mudar, ele não é mais um nomarca. Agora ele é o faraó. E ele precisa trocar de nome. Ele não se chama mais Menes, ele vai se chamar Mênfis. Nessa época do antigo Império Egípcio, vai ser o momento que nós vamos ver a produção das maiorias das pirâmides que se conhecem. Então, 80% da pirâmide que você vê no Egito, que são descobertas, elas são produzidas no antigo Império. A pirâmide de Quéops, a pirâmide de Crefe e também a pirâmide de Mequerinos, elas são produzidas no antigo Império Egípcio. Sabe quando você escreve no Google pirâmide do Egito? Não aparecem essas pirâmides aqui? Isso é feito no período do antigo Império. Essa daqui é Mequerinos, essa daqui é a Quefes e esse daqui é o Quéops. Tá? Então, boa parte do que a gente entende do que é a cultura do Egito, as pirâmides, elas são muito, muito antigas. É do começo do Império. Não é algo recente. Tá? E o declínio desse antigo império é com a fragmentação do poder. Alguns nobres vão entender que o faraó tem todo o poder em suas mãos era um problema. Então eles vão fragilizando ele, até que o império seja derrubado. E aí nós vamos ver a formação do Médio Império Egípcio. Tá? No Médio Império Egípcio, nós vamos ver o retorno do faraó. O faraó vai tomar o poder de volta, centralizado em suas mãos. E aí ele vai fazer algumas medidas políticas. Ele vai ter o governo mudado para a cidade de Tebas. E também ele vai fazer uma política de expansão política e militar. Eu vou invadir outros territórios, eu vou mais ao sul. Se o Alto Egito é no sul, eu vou continuar descendo o sul, que eu vou encontrar mais riqueza lá. E eles vão invadir a região de Núbia, tá bom? Quando que dá a queda do Império Egípcio? Nesse Médio Império. Quando há a invasão de vários povos. Os Ixos do norte e também um outro povo, que é o povo semita. Vocês já ouviram falar de povo semita? Ou vocês já ouviram a palavra antissemita? Antissemita, eu acho que você já ouviu. Vamos entender o que é semita? Na próxima aula. Beijo. Doutor, não. Ainda não, estou no mestrado ainda. Se me chamar de mestrando, tá bom. Ai, desculpa. Gente, tô totó da cabeça já. Tchau, bom descanso. Obrigado por terem ficado até o final da aula. Amo vocês. Pode fazer até duas.
Eu não sei nem se eu li todas as perguntas. Não me leve a mal, mas... Foi você que deixou o meu de lá no banheiro pra você sentar? Não.